concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Olha só. Vamos imaginar uma situação hipotética, né? O sujeito é casado, bem casado, tem filhos, né? Tem uma esposa amorosa, boa, fiel, cuidadora dele, da família, mas ele está se sentindo meio carente, né? Essa palavra, né? Ele está se sentindo que aquela rotina do dia após dia dele, com a esposa, com os filhos, com a vida que ele tem, está um pouco cansativa, um pouco sem graça. E tem lá no trabalho dele uma moça bonita, atraente, jovem, e essa moça começa a lançar olhares para ele. E ele percebe, ele se sente envaidecido, ele se acha conquistador. E isso aí pode ser o próprio diabo lançando, influenciando aquela pessoa, aquela moça, aquela jovem, a olhar para ele. Porque ele é casado. Aí esse sujeito aí, ele começa a gostar da situação. E ele começa a aumentar, a melhorar ainda mais o pecado que já está crescendo dentro dele. Ele começa a alimentar o desejo dentro dele. Então ele começa a conversar, ele começa a pegar nas mãos, ele começa a acariciar os cabelos, e ele tem um caso com aquela moça, com aquela jovem. Só que um caso, é uma pequena paixão, que dura poucos momentos. Porém, o preço desses momentos pode ser caríssimo, porque essa situação, provavelmente, o diabo vai trapacear, como ele sempre faz, porque ele é trapaceiro. Da mesma forma como ele incentivou essa moça a se demonstrar, a aparecer para ele, ele também vai fazer com que a situação venha a público e chegue nos ouvidos dessa esposa, que até então era uma esposa fiel, direita, amorosa, cuidadora da família dele também. E ele amava essa esposa, só que ele estava se sentindo muito sem graça na vida dele. Ele quis fazer uma aventura fora do casamento. E essa esposa, descobrindo tudo, separa-se dele, larga ele, não quer mais ele, ela está traída, ela está magoada, ela não quer mais aquele marido. E esse casamento é falido. Acabou o casamento. Ela se separa dele. Agora imagine a situação desse homem agora, sozinho, sem os filhos, sem a esposa, falido, porque a situação vai mexer com o bolso dele, a situação financeira dele vai ter problemas, porque ele está saindo do casamento, ele vai ter que pagar pensão para os filhos, vai ter que pagar pensão para a esposa. Ele não tem onde morar, porque a casa que ele morava junto com a esposa, ela não quer mais ele. Essa esposa não ama mais ele, porque ela foi traída, ela não perdoou. Então esse homem que até há pouco tempo atrás se sentia tão bem, tão privilegiado, porque ele se achava um conquistador, ele gostou da ideia de ter um caso extraconjugal, agora ele é um homem abandonado.